Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de psicopatologia, aqui do meu canal, Otton Júnior Psicologia. Meu nome é Otton, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico, e também tenho pós-graduação em psicologia existencial, fenomenológica e humanista. Esse daqui é o nosso curso de psicopatologia. Estamos trabalhando, estamos lendo e comentando o livro do Paulo Dal Galarrondo, Psicologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Então, isso daqui não é um resumo do livro. Se você caiu aqui de paraquedas, está assistindo pela primeira vez a este vídeo, nesta aula específica, aqui não é um resumo do livro, tá bom? Então, eu estou lendo o texto, né, do livro, e numa parte mais intrucada eu estou comentando para gerar melhor compreensão do leitor e do ouvinte. Então não espere um resumo, não espere uma aula explicando o livro, espere uma leitura compartilhada, uma leitura em que nós dois estaremos lendo e tentando ter ali a melhor compreensão do texto lido. Eu estou falando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não deu like aí no vídeo, dê o like no vídeo e acompanhe a nossa playlist, né, de psicopatologia, que é um curso que vai durar não sei quanto tempo, enquanto eu tiver saco para ficar gravando aqui, a gente vai trabalhar, tá bom? Por quê? Porque eu pretendo não somente trabalhar o livro do Paulo Dal Galarrondo, mas também outros livros sobre psicopatologia, que eu acho importantes para a formação, tá bom? Então, dito isto, vamos lá, vou compartilhar minha tela com você. Você já está vendo aí a minha tela, eu acho. Creio que sim. Cara, isso daqui é uma lembrança aqui de quando eu trabalhava no RH. Essa fotinho bem aí, ó. Ah, Corinthians ganhou ontem, agora que eu tô vendo, que bom. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta-feira já. Eita. Corinthians jogou, ganhou ontem. Então, nós vamos para o capítulo 14. Então, já abre aí o teu material, se tu tem um livro para acompanhar. Nós vamos começar, então, a leitura do capítulo 14, cujo título é A Orientação e Suas Alterações. Este capítulo e o próximo, As Vivências do Tempo e do Espaço e Suas Alterações, tratam de temas que se sobrepõem: a orientação temporoespacial e as vivências de tempo e espaço. Esses capítulos poderiam ser agrupados em um só. Entretanto, como o capítulo presente é de maior relevância prática para o estudante e o seguinte, sobre vivências do tempo e espaço, tem um conteúdo e desdobramentos um tanto mais complexos, optou-se por mantê-los separados, sobretudo por questões didáticas. Então, aqui uma breve um breve prefácio, né, uma breve apresentação do capítulo, explicando algumas coisas. Então vamos lá, vamos definir a orientação e suas alterações. Isso daqui é efetivamente muito importante no exame psíquico, tá? Diante da tua avaliação psicológica, psicopatológica, diante da tua avaliação clínica, avaliar a orientação do paciente, do cliente, é algo muito importante, tá bom? A mulher mandou aqui uma mensagem de voz. Vou ouvir depois. Definições básicas. Então, a capacidade de se situar-se quanto a si mesmo e quanto ao ambiente é o elemento básico da atividade mental e fundamental para a sobrevivência do indivíduo. Tá, eu vou tentar não comentar, mas é importante a gente entender que isso daqui é um elemento extremamente importante para a nossa vida, né, para a nossa vivência, para a orientação e para a saúde mental, né? Então, essa capacidade de situar, tá, eu sei quem eu sou, eu sei onde estou, eu sei onde estou localizado, isso é de fundamental importância para a saúde mental.
Muito importante, por isso que ele diz, é muito importante para a sobrevivência do indivíduo. A avaliação da orientação é um instrumento valioso para a verificação das perturbações do nível de consciência, de percepção, da atenção, da memória e de toda a cognição. As alterações da orientação também podem ser decorrentes de déficits cognitivos graves, como nas demências, e de qualquer transtorno mental grave que desorganize de modo marcante o funcionamento mental global. No quadro 14.1, nós temos os distúrbios da orientação na psicopatologia de Calvert-Nick, 1848-1905. Foi o grande neuropsiquiatra alemão Calvert-Nick que propôs que, na base de todas as psicoses, sobretudo as agudas, haveria algum grau, mesmo que sutil, de perturbação da orientação. Ou seja, então aqui a gente tem uma característica básica, né? Em todas as psicoses nós temos um grau de perturbação da orientação. Isso aqui é algo importante. Wernicke postulou que, para cada dimensão da vida consciente, a saber, a corporal ou a somatopsíquica, a ambiental ou a alopsíquica e a referente ao próprio psiquismo e personalidade, a autopsíquica, haveria também um tipo específico de desorientação. Então nós temos, corporal ou, dito de outro modo, somatopsíquica, a ambiental ou, dito de outro modo, a alopsíquica, e a referente ao próprio psiquismo e personalidade ou autopsíquica, então haveria um tipo específico de desorientação. Assim, uma pessoa pode estar desorientada quanto a si mesma, autopsiquismo, né? Ou seja, desorientação autopsíquica, quanto ao seu próprio corpo, desorientação somatopsíquica, e quanto ao tempo e espaço, desorientação alopsíquica. Então, vai aprendendo aí esses termos, porque esses termos são importantes para a tua avaliação do exame mental, do exame psíquico. Quando o paciente está desorientado em uma ou em todas essas dimensões da orientação, é frequente surgir concomitantemente um afeto marcante. Tal afeto, para Wernicke, é captado pela noção de perplexidade. Assim, desorientação e perplexidade seriam dois fenômenos mentais que caminhariam juntos. Muitas vezes, verifica-se que um paciente com nível de consciência aparentemente normal está, de fato, desorientado. Assim, ao examiná-lo melhor, verifica-se que, na realidade, ele está com a consciência ligeiramente turva e rebaixada, o que se revela pela sua desorientação. Desse modo, investigar a orientação é também um recurso útil para ferir o nível de consciência dos pacientes. Então, nós temos uma correlação aqui, tá bom? Então, em relação à orientação e ao nível de consciência. Olhei agora para o meu cafezinho, acabou o cafezinho aqui, porque eu estava em sessão ainda agora. 1h. E aí, eu tomei o cafezinho ali na sessão. Devia ter feito outro para poder ficar no nosso bate-papo aqui. São 2h, estou no intervalinho entre sessões e aproveitei para gravar. Então vamos continuar. A capacidade de orientar-se requer, de forma consciente, a integração das capacidades de nível de consciência preservado, atenção, percepção e memória. Alterações de atenção e retenção, memória imediata e recente, moderadas ou graves, costumam resultar em alterações globais de orientação. Então aqui ele está continuando explanando a relação entre orientação e consciência. Além disso, a orientação é excepcionalmente vulnerável aos efeitos da disfunção ou dano cerebral. A desorientação
é um dos sintomas mentais mais frequentes e sensíveis das doenças cerebrais. Apesar disso, cabe lembrar que a orientação preservada não significa necessariamente que o sujeito não apresente qualquer alteração cognitiva ou atencional. Então, ele está fazendo essa correlação, chamando a atenção para isso, né? E, importante, né? Não necessariamente a orientação preservada significa que uma pessoa não apresente qualquer tipo de alteração cognitiva ou de atenção. A capacidade de orientar-se é classificada em autopsíquica ou alopsíquica, como falamos anteriormente. Ele vai explicar aqui. A orientação autopsíquica é aquilo que o indivíduo, é aquela do indivíduo em relação a si mesmo. Revela-se sujeito, sabe quem é, seu nome, idade, profissão, estado civil, com quem mora, etc. Já a orientação alopsíquica diz respeito à capacidade de orientar-se em relação ao mundo, isto é, quanto ao espaço, orientação espacial ou topográfica, e quanto ao tempo, orientação temporal. Então, acredito que ele vá destrinchar cada um desses tipos de orientação aqui. É isso que ele vai fazer aqui embaixo. Mas você já consegue perceber que esse comentário aqui, ó, eu não sei você. Peraí, deixa eu mudar aqui a cor da minha canetinha. Eu não sei você, mas isso daqui é o que costumeiramente o senso comum associa à pessoa doida, né? A pessoa louca, né? Aquela pessoa que é desorientada. Ou seja, ela não sabe quem é, eu não sei qual é o meu nome, eu não sei qual é a minha idade, ou eu sei, mas digo outra coisa, né? Eu invento outra coisa. Né? Então, eu sou o Faustão, eu sou Jesus Cristo, eu sou um anjo, eu sou super-homem. Né? Então, aqui, ou ela não sabe onde está. Qual é o ano que eu tô, eu não sei qual é a cidade que eu tô, eu não sei aonde que eu nasci, não sei que dia é hoje. Então, geralmente, a orientação é o que a gente associa no senso comum à loucura. Ih, a fulano tá doido, não sabe nem quem é. Então, geralmente, é isso, né? Não sei se isso passa pela sua cabeça, mas, em regra, era o que eu ouvia muito. E ainda ouço, né? Ainda ouço. Né? Tem essa associação. Orientação espacial. Por orientação espacial, entende-se vários subtipos de orientação. Tem um filme muito interessante para você avaliar isso daqui, dentre outros aspectos aqui do psiquismo, mas que ele é chamado de CAPAX. Eu acho que é assim. Deixa eu verificar bem aqui. CAPAX. Isto. Deixa eu compartilhar aqui minha tela contigo, que eu posso utilizar esse recurso. Esse filme eu assisti na faculdade. Fazer a transição aí. Pronto. Esse filme bem aí com Kevin Spacey. Ó, tem até onde assistir aqui, a Amazon, Apple TV, para alugar, né? Mas na Amazon aqui, se você tiver assinatura, você consegue assistir. E é um filme muito bom. E aqui, inclusive, você pode treinar, né, a tua avaliação no estado mental assistindo a este filme, tá bom? Capax. Tem um plot twistzinho muito legal. Né? Eu assisti esse filme na minha cadeira de psicopatologia, tá?
voltar minha tela para você. Pronto. Por orientação, então a gente tem vários tipos, né? Quanto ao local, ou seja, onde o sujeito está no momento, o local específico, o tipo de edifício, distância entre onde está e sua casa, etc. Orientação topográfica, ter a noção do arranjo e da organização de seu quarto, de sua casa, saber se localizar em seu bairro, cidade, né? Então, a topografia, a organização, né? O arranjo das coisas, né? Então, cara, eu lembro, eu sei onde está cada coisa. Se eu fechar aqui os meus olhos, então eu consigo lembrar aqui onde cada coisa está disposta aqui no consultório, né? Então, esse tipo de orientação também é importante você avaliar. Orientação geográfica, saber onde fica a sua cidade, seu país. Saber localizar-se em relação a mapas. Julgamento de distância. Quão longe é o hospital de sua casa, sua cidade e de outras cidades conhecidas, etc. Capacidade de navegação. Conseguir seguir caminhos e rotas previamente conhecidos com pistas suficientes, né? Então, isso daqui é um tipo de orientação. E aí você vai percebendo que tem vários tipos, né, de orientação. Então, tem alguns aspectos, tem algumas coisas que são importantes e que englobam esse aspecto do psiquismo, né? Assim, a orientação espacial é uma capacidade complexa, constituída por vários componentes. Reconhecer locais, edifícios e casas, com suas partes, cozinha, quarto, sala, etc. Reconhecer cenas, perceber de forma acurada relações espaciais entre diferentes locais e ter a habilidade de navegação, locomover-se em distintos caminhos utilizando distintas pistas. Essa orientação espacial diz disso. Então, olha lá. Parte prática, a orientação espacial é investigada perguntando-se ao paciente o lugar exato onde ele se encontra, a instituição em que está, o andar do prédio, o bairro, a cidade, o estado e o país. Também é investigada a capacidade do indivíduo de identificar a distância entre o local da entrevista e sua residência, em quilômetros ou horas de viagem. Mais ou menos quanto tempo fica aqui o consultório até a minha casa? Fica ali, gira em torno de mais ou menos de 35 minutos, 30 a 35 minutos sem trânsito. Com trânsito, esse tempo pode aumentar de 40 até 1h10. Acho que foi o máximo que eu já demorei para chegar em casa. É um tempinho, né? É um tempinho. Mas, quantidade de horas, quilômetros. 13, 14 quilômetros daqui lá para minha casa. É importante verificar detidamente se o paciente sabe o tipo de lugar em que está. Por exemplo, está em hospital, em uma UBS, consultório médico ou psicológico, um CAPS. Se pode dizer o nome do recinto, Instituto de Psicologia e Ansiedade. E onde se situa o estabelecimento. O Instituto de Psicologia e Ansiedade se localiza no bairro do Renascença, em São Luís, Maranhão. Então, essa é a orientação espacial. Nós temos outro tipo de orientação, que é a orientação temporal. Ela necessita de uma adequada percepção do tempo e da sequência de intervalos temporais, de sua correspondente representação mental e do processamento mental da temporalidade. O que diabo é que ele quer dizer com isso, velho? Não faço a menor ideia. Mas vamos lá. Essa orientação é, de modo geral, mais sofisticada que a espacial e a autopsíquica. A orientação temporal indica se o paciente sabe em que momento cronológico está vivendo, a hora do dia, se é de manhã, de tarde ou de noite, dia da semana
o dia do mês, o mês do ano, a época do ano, bem como o ano corrente. Também é possível avaliar a noção que o paciente tem da duração dos eventos e da continuidade temporal. O examinador pode perguntar: há quanto tempo o senhor está neste local? Há quanto tempo trabalhou ou se alimentou pela última vez? Faz quanto tempo que o senhor não me vê? A orientação temporal, então percebe que a orientação temporal é um pouco mais complexa, né? Inclusive a nossa vida moderna, ela foi retirando para a gente um pouquinho dessa nossa orientação temporal. Ainda pouco mais cedo, de manhã, estava atendendo uma paciente, a gente conversando sobre, e ela estava falando da dificuldade que ela tem de trabalhar em home office. Né? Então ela desde os 14 anos já saiu de casa, já começou a trabalhar em empresas e tudo mais, uma carreira muito boa numa empresa muito boa daqui do Brasil, né, que eu acho que todo mundo conhece essa empresa, já ouviu falar dela, é uma empresa muito boa mesmo, mas ela pediu para sair, né, porque o trabalho estava adoecendo, ela estava me narrando, então, uma angústia que ela está passando atualmente, e a gente fui conversando com ela, fazer a investigação tudo direitinho, e ela lembrou da época de 2020, em 2020, se você não sabe, ou não lembra, em 2020 teve a pandemosa de Covid-19. E ela então estava contando a experiência que ela tinha dificuldades com os limites ali de tempo, o que gerava uma desorientação temporal nela. Então ela ficava tão focada trabalhando que às vezes virava à noite ou atravessava o seu horário de descanso e ela tinha uma sensação e uma percepção de que devia estar trabalhando o tempo todo, porque a estação de trabalho dela estava em casa. E aí hoje, para ela trabalhar nesse esquema de home office, então, ela não consegue, ela tem muita dificuldade. Então, essa orientação temporal, também ela tem uma problemática na vida moderna, muito por conta disso, né? E fora que, dependendo do teu ambiente de trabalho, isso também dificulta, né? Às vezes a gente tem ali só o dado do relógio passando, mas a gente não consegue ver o dia passando. Porque a gente trabalha numa caixa branca fechada. Então isso atrapalha, né? Isso inclusive pode ser fator ansiogênico. Eu, aqui no meu local de trabalho atual, eu tenho uma percepção do dia passando. Então eu consigo perceber o dia passando. Então de manhã o sol tá para cá, não, de manhã o sol tá para lá, né? Nascente aqui. Na verdade ele nasce para cá. Eu sei quando é mais ou menos umas 10 horas, 10 e meia que o sol fica numa posição em que ali na frente tem alguns prédios e eu tenho um reflexo de uma janela certinho, ele começa a brilhar. Eu já sei, olha, rapaz, o sol já está bem ali nessa posição, então umas 10 e meia. E aí vai chegando a tarde e o sol já vai batendo aqui de frente para a janela e eu consigo perceber e ter essa percepção do sol, né, passando. Então isso é um sistema de orientação. Eu estou me orientando temporalmente. Consigo ter esse tipo de percepção, mas muitas vezes a vida moderna ela gera essa dificuldade de orientação temporal. E mais ainda quando a gente fala de um transtorno mental, né? Às vezes pode ser até um transtorno de humor que pode afetar a atenção da pessoa e desorientar. De fato. Tanto que existem relatos de pessoas que passam por crises de ansiedade ou um rebaixamento de humor muito intenso, que fala assim, eu não vi o dia passando. Né? Então a gente tem esse fator da orientação temporal como um fator importante na avaliação da consciência, na avaliação de uma normalidade mental. A orientação temporal é adquirida mais tardiamente que a autopsíquica e a espacial na evolução neuropsicológica da criança. Piaget notou que crianças de 4 a 7 anos, no nível pré-operatório, têm ainda algumas dificuldades com a noção de tempo. Elas acreditam que pessoas mais altas são sempre mais velhas, que árvores altas
mais largas, com mais frutos, são sempre mais velhas. E que a duração de uma viagem é dada pelos pontos de chegada, sem consideração da velocidade de locomoção. Então, é algo muito mais complexo de se elaborar. Assim, a temporalidade, timing, em relação à espacialidade, é uma função que exige maior desenvolvimento cognitivo do indivíduo, além da integração de estímulos ambientais de forma elaborada. Por isso, em relação à orientação espacial, a orientação temporal é mais fácil e rapidamente prejudicada pelos transtornos mentais e distúrbios neuropsicológicos e neurológicos, particularmente pelos que afetam a consciência. Do mesmo modo, costuma ser o último aspecto da orientação a se recuperar. E aí lá vai ele para o relato da neuropsicologia da orientação, né? Galera que gosta da neuropsicologia, lá vai. Eu lembrei agora de uma postagem do Wesley Delanogari. Ele disse que acho que um neurocientista mudou a percepção da psicologia e tal, que ele viu que a terapia é algo físico, não é algo mental tão somente, né? E aí eu acho interessante isso, porque é um comentário que é uma falsa verdade, né? Assim, cara, sei lá, se ele lesse Aristóteles, ele já saberia disso, né? Mas, enfim, é o fenômeno da modernidade, né? Fecha parênteses, barra desabafo, barra crítica. Neuropsicologia da orientação. A desorientação temporoespacial ocorre, de modo geral, em quadros psicoorgânicos, quando 3 áreas encefálicas são comprometidas. Então, aqui ele vai relatar a neuropsicologia, né? 1. Nas lesões corticais difusas e amplas ou lesões bilaterais, como na doença de Alzheimer. 2. Nas lesões temporais do sistema límbico, como na síndrome de Korsakoff. 3. Em patologias que afetam o tronco cerebral e o sistema reticular ativador ascendente, comprometendo o nível de consciência, como no delírio e nas demais síndromes decorrentes de alteração do nível de consciência. Neuropsicologia da orientação espacial ou topográfica. Vários componentes cerebrais da orientação espacial têm sido estudados pelos neuropsicólogos e neurocientistas. O déficit de orientação espacial ou topográfica parece, de modo geral, depender de lesões ou disfunções bilaterais ou unilaterais à direita nas áreas posteriores do córtex cerebral, ou seja, as regiões retrorolândicas do cérebro, implicando os lobos parietais, occipitais e partes do temporal. De modo geral, a capacidade de avaliar corretamente direção e distância, tanto para os estímulos visuais como táteis, relaciona-se mais com as estruturas corticais do hemisfério direito do que do esquerdo, sendo, entretanto, as lesões bilaterais as que mais produzem os sintomas. O quadro 14.2 apresenta, de forma resumida, alterações da orientação espacial e as respectivas áreas cerebrais lesadas ou disfuncionais. Área cerebral envolvida, córtex parietal posterior, disfunção na orientação espacial, déficit em representar a localização de objetos em relação a si próprio, ao próprio corpo. Córtex occipitotemporal e ou córtex parahipocampal. A disfunção
dificuldade em navegação por déficit no reconhecimento de localidades previamente familiares conhecidas. Córtex retroesplenial, córtex imediatamente atrás do esplênio do corpo caloso. Disfunção. Embora podendo reconhecer localidades familiares, o paciente é incapaz de codificar e aproveitar informações visoespaciais de tais localidades. Estruturas mediais do lobo temporal, disfunção, desorientação espacial devido à incapacidade de representar localidades do ambiente e caminhos apreendidos recentemente. Além disso, tem sido identificado em estudos com pacientes que tiveram lesões cerebrais e naqueles com doenças neurodegenerativas que as seguintes estruturas estão também relacionadas à desorientação espacial. Regiões do lobo temporal medial, principalmente hipocampo, córtex parahipocampal e amígdala, assim como regiões cerebrais posteriores, como o giro fusiforme, o giro lingual, a região posterior do giro cíngulo, o córtex parietal posterior, o giro occipital inferior e o cerebelo. A síntese visual, ou seja, a capacidade de integrar diferentes estímulos visuais para a orientação espacial, pode ser afetada por lesões no córtex occipital associativo, produzindo quadros de simultanagnosia, déficit em captar os elementos mais importantes a partir de estímulos visoespaciais complexos, embora o indivíduo consiga identificar corretamente cada detalhe. A localização adequada de pontos no espaço depende, por sua vez, da integridade do córtex parietoccipital. Um aspecto neuropsicológico interessante é a associação frequente entre desorientação espacial e a prosopagnosia, capacidade de reconhecer faces conhecidas. Cerca de 30% das pessoas com prosopagnosia adquirida, geralmente após acidente vascular, têm também importante desorientação topográfica. Eu parei assim porque eu fiquei assim, cara, eu tenho dificuldade de reconhecer face, fisionomia, tenho maior dificuldade, cara. Então, se eu te olho uma vez, duas vezes, e às vezes até mais, não vou lembrar de ti, não vou conseguir te reconhecer. Tenho muita dificuldade. A principal explicação para tal associação é que as duas alterações são provocadas por lesão ou disfunção em áreas cerebrais posteriores próximas, irrigadas pela artéria cerebral posterior. A prosopagnosia ocorre frequentemente como consequência de lesões na área fusiforme, estrategicamente importante para o reconhecimento de faces. Sendo que a área fusiforme é muito próxima da área espacial do córtex parahipocampal, importante para a orientação espacial, pois é ativada quando vemos e reconhecemos cenas visuais. Neuropsicologia da orientação temporal. A orientação temporal depende de uma adequada percepção da passagem do tempo, do registro e da discriminação dos intervalos temporais, assim como da capacidade de apreender o tempo passado e antever o tempo futuro. A orientação temporal, a representação e o processamento mental do tempo, time, foram amplamente revistos por Sundep Tech, 2016. Nessa área complexa de estudo, foram constatados alguns dados relevantes, como
A língua nativa das pessoas demarca como elas pensam sobre o tempo. Por exemplo, falantes de inglês e de mandarim pensam sobre o tempo de formas claramente distintas. E alguns grupos aborígenes australianos usam os pontos cardinais para a percepção temporal. Isso aqui poderia ser aprofundado, né? Mas como é que é isso? Talvez só se a gente ler o estudo, né? Se você quiser se aprofundar sobre isso, eu vou querer me aprofundar sobre isso. Então, eu vou fazer esse estudo aqui do Sandeep Tech. Às vezes até o sistema de orientação, né? Antigamente não tinha um sistema de horas, segundos estabelecidos, então o dia era dividido em noite e dia, né? Ou na quarta vigília, né? Era dividido o período matutino matutino barra vespertino era dividido em 4, né? E o noturno era dividido em 4. Então essa percepção, né? Inclusive pode ajudar no acelerômetro da gente ou não, né? 2. As informações espaciais afetam a temporalidade e a percepção do tempo, mas não o contrário. Tipo isso, né? Então, as informações aqui, por exemplo, é o que eu estava falando, né? Então, se eu estou num ambiente fechado, que eu não consigo ter acesso ao mundo externo, então eu não consigo perceber, não consigo ter essa percepção do tempo, né? Então, por exemplo, a experiência do shopping, né? Do shopping center. Então, você vai ao shopping, tu percebe que no shopping, exceção, de repente, as portas, você não tem acesso ao ambiente externo, justamente para prejudicar intencionalmente a tua percepção de passagem do tempo. Então, tu entra no shopping, não vê o tempo passando. Porque sugere-se, então, que você vai comprar mais, vai consumir mais, você não vai estar preocupado, ixi, já tá tarde, ixi, já tá tarde. Então, temos isso. Então, essas informações espaciais afetam a temporalidade e a percepção do tempo. Mas a percepção do tempo não é afetada se, de repente, tem ali uma informação espacial e tudo mais, né? 3. A orientação temporal depende de eventos sensoriais. Exato. Visão, basicamente. Talvez uma audição. Talvez sim, talvez não. Talvez a audição implique. Mas basicamente isso. Perdão. Por exemplo, se você mora próximo a uma avenida, você tem uma blackout, tem uma janela, mas tem uma blackout lá. Você não vê o dia clarear, mas começa a ouvir a movimentação de carros, por exemplo. Então, esse evento sensorial, né, sinaliza uma orientação do tempo. Entende? Tem uma expressão que não sei se você já ouviu falar, que diz assim, ia para fulano, acorda no cagar dos pintos. Então, eu mesmo digo, ixi, amanhã eu vou ter que acordar no cagar dos pintos. Não sei se para fora do Maranhão se essa expressão existe, né? Mas aqui no Maranhão, interior do Maranhão, a gente fala muito isso. Algumas pessoas ainda falam, né? Ou pelo menos a galera que tem uma conexão com o interior do estado, né? Fala isso. E essa expressão é utilizada em cima de quê? Do fato dos pintos, das galinhas, né? Já saírem para, não necessariamente para cagar, né? Como é a expressão, mas já eles acordam bem cedinho. Acordam bem cedinho, já vão ali ciscar, já vão procurar alguma coisa para comer e tudo mais.
E sabe que galinha caga pra caramba, né? Então, aí tem essa expressão, né? Amanhã eu vou acordar no cagar dos pintos, né? Que é bem cedinho. Então, olha só, essa experiência sensível, eu estou escutando já os pintinhos ali piando, piu, 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 piu. E eu já sei que está aproximando da manhã, né? Como dizem a Ilíada, não. A Ilíada, a Odisseia, né? Como diz na Odisseia de Homero, né? A aurora de Róseos. Ah, me esqueci agora a expressão. Ah, fala sério. Lá vem ela, a aurora de Róseos alguma coisa, que é o amanhecer, né? Então são experiências e eventos sensoriais. Abri muito parênteses nesse negócio aqui, né? 4. Diferentes áreas cerebrais codificam e processam o tempo no nível abaixo de 1 segundo ou acima de 1 segundo. Crianças recém-nascidas já têm percepção de batidas rítmicas. Isso é uma experiência de tempo, né? A dopamina nos circuitos dopaminérgicos modula componentes atencionais de intervalos de tempo. A temporalidade motora está alterada em crianças com TDAH, com impulsividade. Áreas corticais relacionadas à emoção influem claramente no processamento do tempo. Interessante, né? Experiências corporais, embodiment, são importantes na modulação emocional da percepção do tempo. A temporalidade não é processada em uma área específica do cérebro, sendo sua neuropsicologia extremamente complexa e heterogênea. Ao que parece, diferentes escalas de tempo, por exemplo, abaixo de 1 segundo e acima de 1 segundo, são processadas por diferentes estruturas cerebrais. A percepção e o processamento do tempo implicam amplas redes neurais, situadas em áreas corticais e subcorticais nos córtices frontal, parietal e temporal, implicando córtices sensoriais e premotores. Na ínsula, nos núcleos da base, no cerebelo e no núcleo olivário inferior. Assim, foram propostos por toda uma linha de pesquisa nas últimas décadas alguns centros organizadores da temporalidade, Core Timer, apresentados no quadro 14.3, Revisão em Tech. Beleza, você pode olhar. Eu não vou ler esses quadros aqui, para mim. Se não tiver o livro, você pode pausar aí o vídeo. Para ver se tem alguma coisa aqui que eu queira comentar. Para, papai. Beleza. Então, a neuropsicologia da orientação está aí, tá bom? E aí eu vou encerrar aqui, né? Tem 1 hora quase aí de vídeo. E aí no próximo encontro, então, a gente continua a psicopatologia da orientação segundo a alteração de base. E vai ser muito importante a gente, essas aulas para frente aqui são muito legais, né? Como eu disse, a gente está aprofundando agora no estudo de fato da psicopatologia, né? Entendendo o elemento da psicopatologia e o elemento de investigação, né, que a gente precisa investigar, e sua alteração, que é a psicopatologia em si. Beijinhos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.